Bom dia, meus amigos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Professor Pedro Lenz aqui. Uma live rápida hoje para tratar de uma decisão extremamente importante da Suprema Corte. Vocês estão me ouvindo bem? Me deu ok? Queria saber se está tudo certo com vocês aí. Estão me ouvindo bem, gente? Bom dia, bom dia. Thalita, bom dia. Kelly, cadê a turma chegando aqui, ó? Adelino, sejam todos muito bem-vindos aí para a gente falar de uma decisão extremamente importante da Suprema Corte, mas certamente esperada em relação ao controle de constitucionalidade. Estão me ouvindo bem ou não? Tá tudo bem aí, gente? Então a turma tá... Obrigado, Gabi. Sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem divulgar a live rápida, existe um aviãozinho aqui que você pode mandar para todos os seus amigos. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje nessa live que a gente não programou, mas que é um tema extremamente importante que a Suprema Corte decidiu ontem. Eu estou falando aqui do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Esse foi um dispositivo que foi introduzido no ordenamento jurídico e que vem sendo aplicado pela Suprema Corte constantemente, ou vem sendo discutida a sua aplicação em diversos casos. O que aconteceu? Eu explico para vocês. Primeiro ponto, vale a pena a gente anotar, que existe no direito brasileiro o que a gente chama de princípio da nulidade. Eu não estou falando do princípio da anulabilidade, eu estou falando do princípio da nulidade. O que isso significa? Isso quer dizer que quando eu estou diante de uma lei inconstitucional, eu estou diante de um ato nulo. Eu não estou diante de um ato anulável. Eu consagro desta forma no direito brasileiro o princípio da nulidade. Uma lei inconstitucional é um ato nulo, é um ato írrito, é um ato que nasceu morto. Por isso que falamos que uma lei inconstitucional é um ato natimorto. Natimorto. Por que isso? Porque quando a lei surge no ordenamento jurídico, é como se a gente tirasse uma fotografia, paralisasse o momento, analisasse o fundamento de validade que é a Constituição, e se naquele nascimento a lei contém um vício formal ou um vício material, ou ela é duplamente viciada, ela nasce morta. Este é o princípio da nulidade. Tanto é que numa ação declaratória de inconstitucionalidade, o Supremo declara a invalidade da norma. O Supremo declara a nulidade. E por isso é que esta declaração de inconstitucionalidade, ela é uma declaração com efeito retroativo. O Supremo declara hoje o vício de nulidade, um vício de origem, um vício de nascimento. A lei nasceu morta, a lei é um ato írrito, a lei é um ato nulo, inválido. Veja, esta é a lógica da nulidade. E isto pode, eventualmente, levar a problemas em razão desta declaração. Você está diante de um fenômeno de checks and balances, de freios e contrapesos. E a sociedade acredita que o legislativo fez uma lei boa. E por isso, quando esta lei é questionada no judiciário, esta eventual declaração de inconstitucionalidade para aplicar a regra da nulidade pode levar a uma insegurança jurídica. Vamos imaginar que aquela lei veio sendo aplicada por vários anos e depois de 20 anos o Supremo resolve dizer que a lei é inconstitucional. Professor, mas 20 anos? Será que não existiria um prazo para se propor uma ação de controle? A resposta é, não tem prazo.
Quando você fala nas ações de controle concentrado, por se tratar de um processo abstrato, de um processo que discute a lei em tese, não é o caso concreto do direito pessoal, mas no controle concentrado em abstrato, não corre prazo de prescrição e não corre prazo de decadência. É possível, como a gente já verificou, que depois de 20 anos, o Supremo declare uma lei inconstitucional. E aí você vai dizer, professor, mas durante esses 20 anos, a sociedade não acreditou na lei? Sim. E esta declaração, reconhecendo a lógica da nulidade, não vai levar a um caos? Sim. E é por isso que surge, nessa situação, uma técnica de julgamento que admite a modulação dos efeitos da decisão. Eu não estou dizendo que o Brasil adotou a teoria da anulabilidade. Ele continua adotando a teoria da nulidade, mas para evitar uma insegurança jurídica, o Supremo discute uma proposta de modulação para que os efeitos sejam dali para frente ou pro futuro, um momento no futuro. Querem um exemplo? Vou pegar aqui no nosso diamante para facilitar. Quem está com o diamante na página 1312, eu trago a questão envolvendo o fundo de garantia. E aqui eu trago Supremo por 7-3, alterando o entendimento da jurisprudência que vigorava por 20 anos. Por 20 anos, ele mudou o prazo prescricional para cobrança judicial de valores devidos pelos empregados e pelos tomadores de serviço ao fundo de garantia. E mudou o prazo para 5 anos, observado o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Esta viragem jurisprudencial mudou o prazo de 30 anos que era admitido para um prazo de 5 anos. E aí você vai dizer, professor, aquele que achava que tinha 30 anos, ele não foi pego de surpresa? Foi. É por isso que neste caso específico, o Supremo propôs, reconheceu e admitiu a modulação dos efeitos da decisão. E isso está onde? Esta é uma técnica de julgamento que está prevista na Lei do Controle Concentrado, no seu artigo 27, que eu vou pedir licença para colocar na tela, produção, o artigo 27. Vamos tirar o comentário para não ficar na sua frente aqui. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar comentários. Vamos desabilitar os comentários. Diz lá que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, e tendo em vista, veja lá, razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social, poderá, não é que deverá, poderá o Supremo, por maioria de 2/3, e portanto vejam o quórum qualificado, por maioria restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado, portanto efeito ex nunc e não ex tunc, que é a regra, ou de outro momento que venha a ser fixado. Contra este artigo 27, foi proposta uma ação, ou duas ADIs, a 2154 e a 2258, pela Confederação Nacional das Profissões Liberais e pelo Conselho Federal da OAB. Foram propostas essas ações, quero que anote a data, no ano de 2000. Portanto, agora, 23 anos depois, no ano de 2023, o Supremo finalmente julgou. 23 anos depois, o Supremo finalmente julgou essas duas ações. E julgou improcedente as ações para declarar a constitucionalidade do artigo 27. E, portanto, o que se reconhece hoje é que esta técnica de modulação dos efeitos da decisão é constitucional. O Supremo reconheceu a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão no controle concentrado, que era o objeto da ação, o artigo 27. Vamos voltar aqui, e aí eu gostaria de dizer, primeiro,
mostrar como é que uma ação leva tanto tempo, né? 23 anos para que se tenha o julgamento de uma ação. Isso é algo que tem que ser repensado, né? É algo que tem que ser priorizado. Temas importantes da própria ação, do controle de constitucionalidade questionados lá no ano de 2000. Você vai dizer, professor, mas isso é óbvio que deveria acontecer. Deve ter sido um julgamento por unanimidade. Não foi. Você tem 2 votos vencidos aqui. E esses votos são dos ministros Sepúlveda Pertence, que era o relator, já aposentado, e do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio também já aposentado. Então você tem 2 votos vencidos, ministro Sepúlveda Pertence e ministro Marco Aurélio. Decisão não foi por unanimidade, foi por maioria de votos. Muito bem. Esta técnica, por exemplo, ela já foi utilizada em outros momentos, antigos até, como, por exemplo, a questão envolvendo a criação de municípios. Havia toda uma discussão sobre a criação do município Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que ao ser criado não observou as regras do artigo 18, parágrafo 4º, e não observou mesmo, eu tenho que dizer isso. Foi proposta uma ação 6 anos depois da existência de Luiz Eduardo Magalhães, e o Supremo adotou a técnica de modulação, dando efeito pró futuro de 24 meses no julgamento da questão envolvendo a criação de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. Professor, essa técnica ela pode ser adotada também no controle da arguição de descumprimento de preceito fundamental, aquele controle que discute a recepção ou não de ato normativo, por exemplo? Resposta, sim. Eu entendo totalmente plausível e adequado o uso, o uso da técnica da modulação também na arguição de descumprimento de preceito fundamental na DPF. Querem um caso que foi muito complicado? A não recepção da lei de imprensa. O Supremo, depois de 20 anos, decidiu que a lei de imprensa não foi recebida, depois de 20 anos. E não modulou. Querem outro exemplo? A questão envolvendo a coisa julgada em matéria tributária. A cobrança da contribuição depois de vários anos. O Supremo não modulou também essa decisão recente aí da questão da coisa julgada em matéria tributária. Não modulou. E as empresas estão tendo um problema muito sério discutindo a questão de estabilidade, de segurança. Outra pergunta, professor, cabe a técnica da modulação no controle difuso? Resposta sim, também no controle difuso. Um exemplo antigo foi a questão envolvendo o município de Mira Estrela, em São Paulo, e a redução do número de vereadores. Houve uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo, e no pedido dessa ação civil pública era para reduzir de 11 vereadores, Mira Estrela, município pequeno com 10 mil habitantes, para 9 vereadores. Foi julgado procedente. Mas como estava no meio da legislatura, professora, controle difuso, sim, ação civil pública, a questão da inconstitucionalidade se deu de modo incidental, apesar de ser uma ação civil pública, e se aplicou a técnica da modulação. Eu acho que a própria ideia de poder geral de cautela do juiz, ela admite isso e vamos dizer assim, justifica a técnica da modulação no controle difuso. Então, o que fez essa decisão? Declarou constitucional o artigo 27. Um detalhe importante é que o artigo 27, depois que se declarou inconstitucional, e há uma proposta de modulação, que muitas vezes até é feita em embargos declaratórios, o Supremo às vezes o que eu acho um erro do Supremo, ele não discute ali, ele interpõe embargos declaratórios. É isso que ele manda fazer. Aí é um problema isso, porque demora mais tempo. Deveria já resolver o Supremo. Mas aí você precisa de um quórum qualificado. Veja, para declarar inconstitucional uma lei, você precisa de presentes 8, a maioria absoluta, 6. Para modular, você precisa de 2/3 dos 8. Portanto, você precisa, para modular, no mínimo, 8 ministros. 2/3 de 11 é 8. Ah, professor, não é 8, é 7,33. Sim, mas como a lei fala por no mínimo 2/3, você tem que arredondar para cima. Então a técnica da modulação, ela exige no mínimo 8 que vão reconhecer que é uma situação
que justifique a modulação, para que não se leve a uma injustiça. Olha o que eu falo aqui no livro, que legal. Diamante, página 199. Técnica da modulação, ela permite uma melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, assegurando, por consequência e conforme visto, outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, o interesse social, a boa-fé, a proteção da confiança legítima. Olha que interessante, enquanto expressões do Estado democrático de direito. Porque esse é um problema. A questão da boa-fé da sociedade, ela é uma questão extremamente relevante e que o Supremo tem que ter mais cuidado a aplicar ou não aplicar a técnica da modulação. Uma lei por 20 anos vigorando, depois vem o que a gente chama de viragem jurisprudencial. Isso pode ocorrer porque houve uma mudança de entendimento, veja a questão do amianto, por exemplo, e se discutiu muito na questão do amianto, ou porque houve uma nova composição de ministros. E agora, no ano de 2023, na data de hoje desta live, dia 11, que dia que é hoje? Dia 11 de abril? É isso? O ministro Lewandowski está se aposentando, um mês antes dele completar 75 anos. Virá um novo ministro ou uma nova ministra. Nós já discutimos isso. Eu acho, já deu muita discussão. Não vou nem falar de novo isso, porque já deu muita discussão. Olha o post anterior, né? Vem novos... E aí, nesse ano ainda vem um novo ministro ou uma nova ministra para substituir Rosa Weber. Você tem 2 ministros novos que podem evoluir ou não o entendimento. No ano passado tivemos 2 ministros novos. E isso ocorre. Veja, por exemplo, questões envolvendo o juiz das garantias. Isso levou um tempo muito grande para que na composição, na mudança, tivesse ou não uma evolução do tema. Isso é um tema que precisa ser pautado também. É realmente inaceitável. A garantia do juiz das garantias está ainda esperando o julgamento da corte. Com 2 novos ministros, o tema pode ser totalmente modificado ou não. E às vezes, o presidente da República, quando escolhe, e ele é quem escolhe para levar a sabatina do Senado, ele pode escolher alguém que, de acordo com a orientação, até pública e declarada, conservador ou não, pode modificar temas de extrema relevância, como o da prisão em segunda instância, do juiz das garantias, temas que estavam durante um período de um jeito e pode sofrer uma viragem jurisprudencial. Isso é um problema muito sério também desta mudança de ministros da corte que podem, de acordo com uma escolha, e a escolha ela é discricionária pelo presidente, claro, pautado nos requisitos e com o controle político do parlamento, e que me permito aqui, o Senado tem feito um controle muito mal feito, com o máximo respeito. Se você for, e isso não é uma realidade brasileira, uma realidade dos Estados Unidos também, que nesses vários anos você tem um controle. Durante o texto de 88 não houve em nenhum momento você teve uma rejeição de nomes. Então, meio que parece que há um acordo político, este nome, isso a gente sentia, né? Vai ser veja como demorou a sabatina de André Mendonça. Me permitam isso, né? Essa observação. Por que demorou tanto tempo isso? Por que o Senado não pautava a sabatina de André Mendonça? Então são temas que a gente tem que rever muita coisa desse modelo, né? A própria questão de um ministro ficar 40 anos, eu tenho repensado muito isso, questão de mandato. Veja, não é que o ministro da Suprema Corte vai ser eleito, mas a questão de mandato é uma coisa para se pensar. Mas é isso, minha gente, era a conversa de hoje. Eu vou habilitar os comentários aqui, cadê aqui? Habilitar os comentários. Maravilha. Beleza? Então, era isso. Cadê a turma? Travados os comentários? Alô, produção, os comentários estão travados. Eu não consigo ver mais nenhum comentário. Acho que o programa travou. Deixa eu desabilitar de novo. Deixa eu ver se eu consigo habilitar.
Bom, habilitei de novo. Bom, vamos lá. Queria saber se deu tudo certo aí, se deu para acompanhar. Professor Gustavo, tudo bem aí? Ilustre defensor público, conhecedor profundo do tema do controle. Professor Carlos Alberto, extraordinário professor da nossa coleção, que honra, meu amigo. Seja muito bem-vindo aí, todo mundo chegando aqui para discutir os temas, né? Professor, acho que a demora leva em conta o número de artigos, recursos. Lenz é fera, obrigado, Rafael, obrigado mesmo, né? Mas é isso aí, vamos em frente. Eu gostei da decisão, eu gosto da técnica da modulação, eu acho que ela faz sentido sim, e não via outra saída. Mas levar 23 anos para falar algo que, pelo amor de Deus, é muito tempo, gente, é muito tempo isso. Realmente isso tem que ser repensado, tem que ser revisto, tá bom? A Neide, ótimas ponderações, não esqueça de pedir voto. Eu acho que a Neide está falando. Aliás, é isso. Se puderem, nós temos agora, são 11h50, a gente tem 10 minutos para votar no Prêmio Best. A Neide me lembrou aqui. Quem puder, temos 9 minutos. Então, quem puder desligar a live, vai no meu como é que fala? Na minha bio, e você tem 9 minutos para votar lá, para ver quem sabe a gente pega uma posição boa. Se eu estiver em primeiro lugar, eu passo para o top 20. Prêmio Educação, Prêmio Best. Beleza? Então, gente, obrigado pela lembrança, Neide. Quem quiser pode ir lá. Tem 100 pessoas aqui. Se os 100 forem lá e mandarem para mais 5 amigos, meu amigo, a gente chega em primeiro. Tem 8 minutos, produção. Então eu vou desligar para quem quiser votar no Prêmio Best. O Fábio disse que vai lá. Tem que preencher lá. Eu fiquei com receio de preencher. Você tem que cadastrar com o seu Gmail, alguma coisa, ou Facebook. Mas eu fiz e acho que é normal fazer isso. Todo mundo faz. Ano passado tiveram não sei quantos milhões de votos. Era isso, gente. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. E quem puder, vai lá. Partiu! Vai votar no Prêmio Best. O professor Pedro Lenz está concorrendo aí, Prêmio Educação. E se não der hoje, a gente tem 3 semanas para tentar estar em primeiro lugar para passar para a fase 2. É o Fast Track. Beleza, gente? Vai voltar lá, turma. Valeu. Vou desligar aqui. Vocês têm 8 minutos. Corre lá. Link na bio. A gente se vê. E depois comenta aí o que acharam da live. Valeu, gente. Obrigado. Tô desligando. Vou salvar ela. Valeu.